Hoje é dia da gente falar da história da Casa Velaryon, seguindo aquela nossa série das Casas de Westeros e das Crônicas de Gelo e Fogo. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso, o vídeo de hoje é o vídeo sobre a Casa Velaryon, seguindo aquela série que começou com a Casa Stark na semana passada. E por que nós escolhemos os Velaryon? Porque a gente fez uma enquete lá no nosso Instagram e os Velaryon ganharam, concorrendo contra Baratheon, Lannister e Targaryen. Foi uma disputa muito acirrada, então por conta disso a gente vai seguir a sequência dessa disputa. Então na semana que vem tem os Targaryen, depois os Baratheon, depois os Lannister. E aí depois disso a gente abre novas votações, então também já se inscreve lá no nosso Instagram. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve também, curte esse vídeo para ajudar a gente. E agora, bora falar aí dos Velaryon, uma outra casa ancestral de Valíria que sobreviveu à perdição. Bom, vamos começar então falando do símbolo deles, que é um cavalo marinho em cima de um campo de mar verde. E o lema da Casa Velaryon é um lema semi-canônico, porque ele não está nos livros, mas é um lema confirmado aí por fontes confiáveis próximas ao Martin, que é o velho, o verdadeiro, o valente. Dizem, né, que os Velaryon são mais antigos que os Targaryen até em Valíria, né? O Corlys fala isso pro Daemon, inclusive, em House of the Dragon. House Velaryon's origins reach back to old Valyria. More ancient even than House Targaryen, according to some texts. E algo confirmado é que os Velaryon chegaram em Westeros antes dos Targaryen virem para Westeros e se estabeleceram ali em Deriva Marca, ganhando muito dinheiro por conta da sua posição estratégica em relação ao comércio. Então, como eles são muito fortes no mar, eles controlavam a entrada e saída de mercadorias ali, então eles ganhavam muito dinheiro com isso. Falando em força marítima, né, os Velaryon eles não fizeram a sua força como os Targaryen pelo céu, porque eles não são senhores de dragão. But unlike the Targaryens, we were no Dragon Lords. For centuries, my house had to scratch out an existence from the sea with grit. A gente tem sempre que lembrar aqui que nem todo mundo que vem de Valíria é senhor de dragão. Valíria era um reino gigantesco e apenas 40 famílias eram senhores de dragão. Então pensa, por exemplo, no Brasil. Só 40 famílias têm dragões. Tem muita família no Brasil. E os Velaryon faziam a sua força no mar e continuaram fazendo isso por muito tempo. E essa força naval dos Velaryon se traduz também em posições na corte. Então, o cargo de Senhor das Marés do reino, de um reino Targaryen, é praticamente hereditário para um Velaryon. Os cargos da corte não são hereditários, né? Então, quando muda um rei, ele pode mudar de mão do rei, ele pode mudar de mestre da moeda, de mestre das marés e tudo mais, mas praticamente sempre tem um Velaryon assumindo essa posição naval para um rei Targaryen. A gente está vendo em House of the Dragon agora, por exemplo, que um Velaryon mantém esse cargo na corte da Rhaenyra, mas na corte do Aegon isso passou para um Lannister, que também tem uma força naval considerável nessa época. Uma coisa bem legal também pra gente lembrar dos Velaryon é que eles mantêm as características físicas dos valerianos, que são os olhos cor violeta e os cabelos prateados. Isso nos livros, né? Nos livros eles também mantêm a pele pálida, e aí os olhos cor violeta não foram transmitidos para as adaptações live action nem em Game of Thrones nem em House of the Dragon, eles descartaram isso. A pele negra dos Velaryon, ela foi alterada porque o Martin falou, ele resolveu, ele que teve essa iniciativa, porque nos primeiros esboços dele, das Crônicas de Gelo e Fogo, os Velaryon eles tinham pele preta. Então por isso que o Martin resolveu realizar basicamente essa ideia que ele teve lá no começo da obra, aqui na série live action. Seguindo essa forte relação que os Velaryon têm com os Targaryen, eles são sempre a primeira opção de casamento para um Targaryen quando não tem um primo ou um irmão ali por perto. E por conta disso, o sangue Velaryon e o sangue Targaryen está bastante difundido aí ao longo da história, tanto que um exemplo forte aqui, a mãe do Aegon o Conquistador, ela é uma Velaryon. Então, a mãe do Aegon Targaryen, Aegon o Conquistador, é a Valena Velaryon. Então é sempre bom a gente ver, constantemente a gente vai ver Velaryons e Targaryens casando, e só em House of the Dragon não faltam exemplos disso, né? A gente já começa a série conhecendo o Corlys Velaryon casado com a Rhaenys Targaryen, depois a gente vê a Rhaenyra Targaryen casando com o Laenor Velaryon, e o Daemon Targaryen casando com a Lyanna Velaryon. E filhos Velaryon tendo filhos Targaryen e tudo mais, né? Então a relação das famílias é realmente muito forte e vem desde a antiga Valíria. Além dos Velaryon e dos Targaryen, os Celtigar também vieram de Valíria, também mantém as tradições valirianas, só que eles não têm uma conexão tão forte assim como as outras duas casas. Antes da gente passar para os Velaryon notáveis, eu vou falar de uma coisa que eu sei que muitos de vocês querem saber. E em Game of Thrones, os Velaryon estavam extintos? E a resposta é não, eles não estavam extintos. Tanto que nos livros a Cersei,
ela tem um mestre dos navios aí, que tem descendência Velaryon. Ele é um bastardo, por isso que ele não tem Velaryon no nome, mas ele é um Velaryon também, né? O que aconteceu para eles tirarem os Velaryon de Game of Thrones e como que eles são nos livros? Por conta da relação forte dos Velaryon com os Targaryen, no momento que o Robert Baratheon assume o Trono de Ferro, derrotando o Rhaegar Targaryen e assumindo o trono no lugar do Rei Louco, ele tira o poder dos Velaryon e ele dá esse poder pros Lannister de novo. Então é sempre o Lannister ali na rabeirinha do Velaryon e tudo mais. E aí depois, muito tempo depois do reinado do Robert, depois dele morrer, depois de passar o Joffrey e tudo mais, quando a Cersei assume o trono, ela coloca o Aurane Walters na posição de mestre dos navios. Isso porque pra ela, na opinião dela, ele lembrava o Rhaegar Targaryen e a Cersei era apaixonada pelo Rhaegar. Então ela deu esse cargo pra ele só por isso. Jaime foi contra, obviamente, né? E no momento em que a Cersei foi presa pela fé militante, esse cara pegou a frota dele e vazou dali. Ele era meio louco, ele não tinha muita condição de estar ali, né? Pegou a frota dele, vazou e ninguém nunca mais viu. Uma outra coisa que justifica um pouco os Velaryon não terem sido mostrados em Game of Thrones é que o Montfort Velaryon, ele era assim um Velaryon tradicional, fortão, guerreiro, navegador foda, e apoiou a causa do Stannis Baratheon contra o Joffrey, né? Só que na Guerra da Baía da Água Negra, que é aquela da segunda temporada, que o Tyrion usa fogo vivo e mata todo mundo, There's a brave men knocking at our door. Let's go kill them. esse cara morreu também. Ele levou muita gente, no navio dele ali, depois eu acho que ele conseguiu levar uns 2, 3 navios Lannister, tipo, que cercaram ele conseguiu levar antes dele afundar. E aí ele morreu. E quem assume a Casa Velaryon nesse momento é o filho dele, que tinha só 6 anos. Então, por isso que os Velaryon não estão muito importantes ali, mas eles mantêm essa tradição naval muito forte, eles mantêm um certo nível de riqueza ali. Então, na época de Game of Thrones, existiam sim Velaryons, existiam também Hightowers. A gente vai falar dos Hightowers em outro vídeo no estilo desse aqui. Só que a produção resolveu descartar essas famílias porque elas não têm tanta participação assim. Agora chegou a hora da gente falar dos Velaryon notáveis, né? Os Velaryon que fizeram alguma coisa ali que chamou a atenção da galera e que merecem estar nesse vídeo. E aqui vocês vão ver muitos nomes repetidos, tá? Então, do mesmo jeito que os Targaryen têm nomes repetidos, os Velaryon também têm. Mas eu vou tentar explicar de um jeitinho tranquilo pra todo mundo. O primeiro que a gente tem que falar é Daemon Velaryon. Não é o Daemon Targaryen, é Daemon Velaryon, que era o comandante de frota de Aegon o Conquistador, só que ele morreu no começo ali da Era da Conquista, e este posto passou pro filho dele, o Aeton Velaryon. Então ele também foi comandante de frota de Aegon no reinado, aí no primeiro reinado dos 7 reinos. Depois dele a gente tem que falar de Corlys Velaryon, mas não é o Corlys da série, né? É um Corlys mais antigo do que ele, que foi o primeiro Lorde Comandante da Guarda Real. Então depois que o Aegon estabeleceu ali Guarda Real, Corlys Velaryon foi o primeiro Lorde Comandante. Então também é um cargo muito importante e a gente vai vendo os Velaryon sempre muito próximos dos Targaryen. E depois a gente tem Daemon, neto do Daemon, Velaryon de novo, não é Targaryen, Velaryon, que era comandante de frota de Maegor o Cruel e foi mão do rei Jaehaerys. Então aqui a gente já falou de 4 Velaryon, 3 deles foram comandantes de frota, um foi Lorde Comandante da Guarda Real e um foi mão do rei. Então teve um que foi comandante de frota e mão do rei, né, de 2 reis diferentes, do Maegor e do Jaehaerys. Então, de novo, os Velaryon sempre ali na rabeira, sempre tipo vice, né? Vice de um Targaryen é um Velaryon. Depois nós temos Corlys Velaryon, que por conta de suas habilidades, esse sim é o da série, por conta de suas habilidades navais aí ficou conhecido como Serpente Marinha. Ele é muito importante e na Casa Velaryon é um dos maiores de toda a história, tanto que ele vai ganhar uma série só dele também na HBO e uma série que vai mostrar a ascensão. Então vai se passar antes de House of the Dragon, mostrando o Corlys fazendo o seu nome nos oceanos, nos mares e tudo mais. O Corlys, a gente tá vendo a história dele sendo formada aí em House of the Dragon, então não vou falar muito dele, mas ele é um navegador fudido, ganhou a Guerra dos Degraus, isso dá pra falar porque a gente já viu isso acontecendo na série, e ele vai ter ainda muita participação e vai ser peça crucial na Dança dos Dragões. Outro Velaryon importante que a gente tem pra falar aqui, que eu não vou falar muito porque está na Dança dos Dragões, é o Adan Velaryon, Sir Adan Velaryon. Tem um vídeo falando dele aqui em cima, eu vou deixar linkadinho pra vocês. E também vale citar, obviamente que vale citar, Laena e Laenor Velaryon, principalmente a Laena, né, montadora da Vhagar. Então, os Velaryon montadores de dragão também tem por conta disso, dessa relação deles com os Targaryen. Então nós temos Laena Velaryon, que montou a Vhagar, e nós temos o Laenor Velaryon, marido da Rhaenyra, que montou
o Sea Smoke. E é sempre bom pontuar que estes Velários montadores de dragão, eles existem porque eles são descendentes de Targaryen, então eles têm sangue Targaryen. A Laena e o Laenor, eles são filhos da Rhaenys Targaryen, enquanto o Jaehaerys, o Lucerys e o Joffrey, eles são filhos da Rhaenyra Targaryen. Então, um Velaryon puro não pode montar dragão, porque os Velaryon não são montadores de dragão. Agora, se você tem sangue Targaryen, você pode sim ser um montador de dragão. Vamos supor, se um Stark se casa com um Targaryen, pode nascer um Stark montador de dragão, porque ele vai ter sangue Targaryen. Então é assim que funciona. Daí nós temos as filhas do Daemon com a Laena, né, que são a Rhaena e a Baela, que a gente tá vendo também na série agora. Os filhos do Laenor com a Rhaenyra, que são o Jaehaerys, o Lucerys e o Joffrey, também estamos vendo agora. Não vamos falar muito dessa galera que tá na série, vamos passar aqui pro Montfort Velaryon, né, um dos mais valiosos apoiadores de Stannis, que morreu ali na Batalha da Água Negra, mas que sempre foi forte apoiando ele contra o Joffrey na luta pelo Trono de Ferro. Depois a gente passa pra Aurane Waters, né, que eu já falei um pouquinho dele. E finalizando aqui os Velaryon notáveis, que o Martin nunca explorou muito a história deles, mas talvez isso mude com a série do Serpente Marinha. A gente fala de Mont Aerys Velaryon, que é o atual comandante da Casa Velaryon, né, o atual líder da Casa Velaryon, que assumiu depois da morte do seu pai ali na Guerra da Baía da Água Negra. Só que ele não fez muita coisa porque ele só tem 6 anos. Então, eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo. O próximo vídeo de Casa de Westeros vai ser sobre os Targaryen, né? Porque a gente fez um vídeo de árvore genealógica Targaryen, que é outra coisa. Então lá a gente só fala da linhagem que foi seguindo. Neste outro vídeo aqui de história, a gente vai falar dessas tradições também, de lema, de relação dos Targaryen, a gente vai explorar mais a relação com dragões e tudo mais. Então se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque eu vou tentar fazer um vídeo desse por semana. Mas dependendo da resposta de vocês, a gente até faz 2 por semana desse tema específico, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.